de honra, de glória, de adoração. Só Deus e unicamente Deus é digno de todo louvor. Toda glória seja dada a Ele. Pai eterno e todo-poderoso, único Deus, único Senhor, único Rei, única majestade, único soberano sobre todo o universo. Aquele que criou e aquele que mantém tudo em perfeita harmonia. Graças nós te damos por mais um dia nas nossas vidas. Graças te damos porque o Senhor nos presenteia com mais este dia. Somos agradecidos, adoramos o Senhor na santíssima beleza da tua majestade. Livra-nos, Senhor, da mentira. Livra-nos, Senhor, dos mentirosos, dos hipócritas, daqueles que, de uma forma ou de outra, acabam querendo que a gente fique na escuridão da ignorância. Fala conosco. O Senhor sabe que nós precisamos do Senhor, o Senhor sabe que nós precisamos do teu sustento, que não nos falte, Senhor, o pão e a água, e uns trapinhos aí para colocar em cima da gente. Sê conosco, Deus eterno e todo-poderoso. Esta é a oração que faço por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no santo nome do Cordeiro Santo de Deus, Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridíssimos irmãos e queridíssimas irmãs em Cristo Jesus. Eu estou querendo fazer a ceia amanhã. O que vocês acham? Nós não fizemos a ceia ainda. E eu acho que amanhã, sexta-feira, é um bom dia para nós cearmos. Vamos agendar a ceia para amanhã? Vamos? Então vamos. Ninguém falou contra? Então vamos agendar a ceia aqui. Amanhã, ceia do Senhor. Ô, canetinha. Pronto. Cá está. Amanhã, então, irmãos e irmãs, ceia. Vem cear com a gente. Vem. Ah, mas ceia, sim, eu nunca vi. Então venha ver como é que é. Né? Venha ver, pelo menos. Ceia do Senhor amanhã, então. Hoje, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 8, versículos 28. Tá com um problema aqui, ó. Aí, ó. É aqui que sobe o som. É nessa coisinha aqui, ó. Eu não sei, deve estar bom. É velha também essa mesa aí.
Já para lá. Vamos lá. Mateus 8, do 28 ao 34. Abre sua Bíblia aí, vamos ler junto? Vamos? Ah, mas eu não posso ler. Então você ouve. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir. Ouvir o quê? É óbvio, né? Que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo, né? Não é de ouvir batidão, sei lá, essas coisas aí. Bom, tudo bem. Ai, ai. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui para atormentar-nos antes do tempo? Ora, pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expele, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus. E eles saindo passaram para os porcos, e eis que toda a vara se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade contaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Essa aqui é a história de Jesus, demônios e uma vara de porcos. Você vai encontrar este relato bíblico, que é uma história, em Mateus 8, do 28 ao 34, Marcos capítulo 2, versículos do 1 ao 12, e se encontra também em Lucas capítulo 5, versículos 17 ao 26. Judeu era proibido de ter porco, criar porco, passar pé de porco, comer costelinha, bisteca de lombo, pernil de porco, pururuca, essas coisas boas todas aí. Judeu até hoje não come. Qual a primeira conclusão que a gente chega, sabendo disso que nós sabemos? Que Gadara não era uma cidade de judeus, era uma cidade de gentios.
Primeira coisa que a gente precisa ter na cabeça. Gadara hoje é uma cidade que fica ao norte da Jordânia. Gadara, onde viviam os gadarenos, era uma cidade pagã. Era uma cidade que tinha lá, a religião deles era a religião greco-romana. E lá havia um templo dedicado ao deus Zeus. Então você já sabe por que existiam porcos lá. E Jesus vai para lá. Vai lá pregar, vai lá levar a verdade, vai lá instruir aquele povo. Os demoníacos eram pessoas que as mentes estavam debaixo do controle de espíritos malignos. Você viu? Você observa aqui, presta atenção nisso. Essas coisas, eu sei que você leu, eu sei que você sabe, mas eu vou falando para tentar, de alguma forma, fazer você lembrar, esclarecer você. Tá? Você vê que Jesus aqui não ficou fazendo aquele teatro, se manifesta, diz o seu nome, nada disso. Quando os demoníacos viram Jesus, eles já se manifestaram, já começaram a falar. Isto mostra a grande diferença entre o que acontece hoje e o que acontecia na época que Jesus e os apóstolos caminhavam sobre a terra, em cima da terra. E mostra também, a leitura aqui nos deixa claro isso, que esses demônios sabiam exatamente quem era nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Isto também nos mostra que esses demônios, e todos eles, estão completamente cientes da condenação final deles. O texto mostra isso. É só você ler os versículos 28 e 29. Eles sabem que eles serão condenados. E quando Jesus caminhava ali, é uma região montanhosa que fica a leste do Rio Jordão, aparece lá 2 sujeitos que estavam controlados por demônios. E o controle era tão terrível que eles não viviam mais em comunidade, eles viviam entre os túmulos. E aqueles demoníacos estavam de tal forma controlados pelos demônios. O Hassan faz uma
observação aqui muito interessante, né? Os demônios, obrigado, Hassan, sua observação foi maravilhosa, como sempre. Os demônios reconhecem Jesus e os homens não. Olha, a maioria dos homens não querem saber de Jesus, mas os demônios sabem exatamente quem é Jesus. Olha a fraqueza, a incapacidade humana, a perdição humana. E esses dois demoníacos estavam tão possuídos por esses demônios, e esses demônios colocaram nesses homens uma força física tão grande, né, que quando acorrentavam esses homens, eles quebravam as correntes. E quando eles veem Jesus, o que eles pedem? Eles pedem para Jesus não os enviar para o abismo, para a prisão. Eles pedem, olha, você coloca a gente aí nessa vara aí. Deixa a gente entrar nos porcos. E Jesus permite. Eles entram naquele, diz que era, né, uma vara de mais ou menos 2.000 porcos. Especulação. E eles entram nesses porcos, e esses porcos se precipitam no mar. E ali Jesus torna conhecida a sua autoridade e frustra qualquer propósito maligno além daquela situação que esses demônios pudessem ter. Olha, eu poderia chegar aqui e falar uma opção de coisas para vocês que eu já ouvi. Não. Os judeus não comem carne de porco porque há uma ordem de Deus lá em Levítico. Eu devo ter anotado aqui, eu só não sei aonde, mas eu tenho anotado. Se me der um tempinho, eu já acho aqui onde é que está esta. Levítico capítulo 11, versículo 7. A lei mosaica proibia e proíbe os judeus de comerem ou manterem animais impuros. E o suíno é um animal considerado impuro até hoje. Então eu poderia vir aqui e falar uma opção de coisas para vocês, trazer um monte de informações e tal, mas ninguém pode confirmar estas coisas que eu poderia trazer, nem eu mesmo poderia confirmar. Né? Eu já ouvi tanta coisa a respeito deste pedido dos demônios para irem para aqueles porcos, né? Mas nada tudo que eu ouvi sobre este assunto, eu não tenho como provar isso na Bíblia. Eu poderia falar, olha, posso até falar,
tem coisas que eu nem falaria porque é completamente contrário à Bíblia. É isso que eu estou falando, João Donizete. Só um instantinho que eu já vou esclarecer essa dúvida sua, tá? É exatamente isso que eu estou abordando. O que aconteceu com esses demônios, ele está perguntando. Agora, o relato bíblico não deixa claro para a gente por que esses demônios pediram para entrar nos porcos. Existem duas opções que a gente pode levantar aqui e falar. Duas sugestões de entendimento. Ninguém é obrigado a concordar, porque são sugestões. Eu acho as duas, eu entendo que são as duas mais coerentes, mas não deixam de ser sugestões, tá? A primeira delas é porque os demônios não queriam sair daquela área. E se eles fossem mandados para o abismo, eles ficariam presos lá. Então, eles pedindo para ir para aquela manada de porcos, os porcos se precipitariam, mas demônio não morre afogado, porco morre, né? Demônio não. Eles continuariam como seres etéreos, espirituais, eles continuariam naquela área e poderiam continuar fazendo as suas maldades para as pessoas. Esta é a primeira sugestão de entendimento da passagem. Talvez eles tenham sido atraídos para esta vara de porcos, até por causa deles serem, para os judeus, animais impuros, né? Pode ser por isso, até pela própria imundície dos animais. E os demônios podem, sugestão, ter feito esse estranho pedido porque era a última chance que eles tinham naquele momento, já que quem estava na frente deles era o próprio Deus. Era a última chance que eles tinham de evitar o confinamento no abismo. E você vai ler sobre esse abismo, irmão, irmã, em Apocalipse, capítulo 9, versículos do 1 ao 6. Esse abismo é o lugar onde os espíritos malignos estão condenados e serão enviados para lá. Então, essas são as duas sugestões. Você não é obrigado a concordar com nenhuma delas. Porque, na verdade, a Bíblia não deixa claro por que eles quiseram ir para esta manada de porcos. Agora, o que aconteceu com esses demônios? Eles estão aí. Se numa outra oportunidade eles foram lançados para o abismo ou não, nós não sabemos. Neste evento, eles não foram enviados para o abismo. Os porcos morreram e eles continuaram.
eles continuaram a sua vida de maldades. O que é interessante, mas isso, desculpa, eu não acho que isso seja interessante. Eu vejo com outros olhos esta passagem. Aliás, eu preciso chegar até o fim dela para falar os olhos que eu vejo. Hassan. Edgar. Só que eles ficaram incorporados, eles estavam incorporados nos dois demoníacos. Depois eles saíram dos dois e foram para a manada. A manada também pereceu. Então eles perderam o corpo dos dois humanos, foram para os animais, mas os animais morreram. E eles deixaram esses corpos também. Né? Eles continuaram na sua vida no mundo espiritual. E naquela região eles poderiam, eu creio que continuaram com as suas maldades. O que eu consigo ver aqui, que eu julgo muito mais importante, é os demônios. Isso você precisa saber, isso é importante. Eles tinham pouco poder próprio. E eles não puderam fazer absolutamente nada. Quando eu digo absolutamente nada, é que frente a Jesus Cristo, eles não tiveram poder nenhum. Eles tiveram que pedir, eles tiveram que implorar para Jesus, para que Jesus os enviasse para os porcos. E isso nos dá paz, alegria, em saber que quem está em Jesus está acima de qualquer poder espiritual. Porque Deus tem o controle de absolutamente tudo. A Bíblia não explica todas as coisas. Ela se auto-explica, mas não explica todas as coisas. A Bíblia, por exemplo, não diz aqui o que Jesus pensou. Mas Jesus mostra, enviando-os para os porcos, que ele é completamente, totalmente, absolutamente soberano sobre os demônios. Se os donos dos porcos fossem judeus, eles não eram. Eles eram gadarenos. Mas se fossem judeus, Jesus poderia repreendê-los, porque eles estariam violando uma lei mosaica. Mas eles não eram judeus, eles eram gentios. O que a gente pode supor? Veja bem, nós estamos aqui na suposição, porque o texto não deixa claro esse tipo de coisa. E eu não posso inventar. Quando eu estou imaginando, eu coloco para vocês, olha, é uma suposição. Ninguém precisa concordar. É a suposição que eu faço. Mas você não precisa concordar com a minha suposição, olha. Pode ser, eu suponho, que Jesus tenha usado este evento milagroso para mostrar para aquele povo de Gadara a malícia dos espíritos malignos e a influência que eles causam
nos seres humanos, além de mostrar o poder que ele tinha sobre aqueles seres malignos. Jesus tem toda a autoridade sobre toda a criação. E as pessoas, na verdade, ficaram maravilhadas. Aqui começa a parte curiosa desta passagem. Deixa eu ler o que o irmão escreveu. Exatamente, Otávio, é isso mesmo. Você tem razão. As pessoas ficaram maravilhadas, mas não se arrependeram. Você vê que na narrativa do texto não há arrependimento. Estas pessoas, aquelas pessoas não queriam, na verdade, nada com Jesus. E isto mostra, irmãos e irmãs, a natureza da dureza dos corações humanos e o desejo que cada ser humano tem de permanecer no pecado. Nós temos esse desejo. Você pode até não permanecer, mas o desejo nós temos. Já o endemoniado curado demonstrou um coração, pelo menos naquele momento, um coração transformado, porque ele queria seguir Jesus. Talvez essa, e aí a gente começa agora a pensar um pouquinho nesse final de explanação da palavra, seja a diferença inconfundível entre o salvo e o não salvo. Jesus mandou aqueles homens embora, aqueles curados, libertos, vamos falar assim, dando a eles uma comissão, uma obrigação. Vai para a sua casa e para os teus, e isso você vai achar narrado em Marcos capítulo 5, versículos do 17 ao 20. Vai para a sua casa, vai para os teus e conta o que o Senhor te fez e a compaixão que o Senhor teve de ti. Agora, estou falando tudo isso para falar isso aqui no final. Aquele povo de Gadara sabia dos endemoniados lá no cemitério. Ninguém podia passar por lá porque era terrível as coisas que eles faziam. E eles perderam uma manada de 2.000, é o que algumas narrativas falam, 2.000 porcos, perderam muito dinheiro. E eles preferiram o dinheiro ao nosso Senhor. Eles ficaram bravos com Cristo porque perderam muito dinheiro. Eles não quiseram a presença do nosso Senhor ali porque eles perderam muito dinheiro. O que você conclui disso tudo que eu estou falando aqui no final? O que vem à sua mente
As pessoas não queriam Jesus ali, o santo de Israel, no meio deles, no meio de um povo pecaminoso, porque eles perderam dinheiro por causa de Jesus. Eles não aceitaram Jesus, mesmo Jesus tendo curado aqueles homens, mas porque Jesus os fez ter um prejuízo. E lendo este texto, lendo estas narrativas, eu lembrei dessas falsas denominações que eu combato há muito tempo, mas parece que é enxugar gelo, né? Parece que quanto mais você combate, mais as pessoas querem ser enganadas, né? A maioria eu sempre falo, sempre uso esse termo aqui, que a maioria das denominações trocam exatamente como os gadarenos fizeram. Elas trocam Cristo pelo dinheiro. Elas colocam Jesus para fora das suas denominações e preferem ensinar um falso evangelho para levantar dinheiro. Parece que tudo que está narrado aqui, parece que tudo que está contado aqui em Marcos, capítulo 8, versículos do 28 ao 34, Mateus, capítulo 8, versículos do 28 ao 34, Marcos, capítulo 2, versículos do 1 ao 12, Lucas, capítulo 5, versículos do 17 ao 26, parece que a única coisa que essa gente aprendeu é mandar Jesus embora. E prometer exatamente o contrário do que Jesus fez. Exatamente. Jesus fez aquela gente perder dinheiro. Ah, você me fez perder dinheiro? Então não quero você aqui não. E essas denominações, olha só, no finalzinho é que a gente começa a ligar as coisas. Você vê que a maioria... Eu não estou fazendo crítica, gente. Eu não estou criticando ninguém que perguntou. Não é nada disso. Eu só estou dizendo como é que a nossa mente funciona. A nossa mente nos leva a ficar perdidos no meio da narrativa. Mas o que aconteceu? Por que eles quiseram ir para os porcos? Será que eles continuam ativos ainda? E a gente não vê o que acontece no final. No final eles falam para Jesus, vai embora daqui, você está trazendo prejuízo para nós. Nós perdemos muito dinheiro com você. Nós não te queremos aqui não, Jesus. Vai falar as tuas coisas para lá. As igrejas denominacionais, a maioria delas, salvo raríssimas exceções, fazem exatamente isso. Colocam Jesus para fora e passam a ensinar um evangelho falso, mentiroso da prosperidade.
Jesus trazendo benefício, 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 benefício. Jesus trazendo de volta o marido que fugiu com a amante. Jesus trazendo de volta o emprego que o sujeito perdeu porque nunca estudou na vida. E vai por aí afora. Jesus entrando nas contas do banco e fazendo sumir dívida, pagando conta. Jesus falsificando dinheiro. Que se faz dinheiro aparecer na conta, da onde veio esse dinheiro? Quando o Banco Central lá imprime o dinheiro, é tudo numerado, seriado, não tem da onde aparecer. É mentira. As pessoas querem o Jesus que não dê prejuízo. As pessoas querem o Jesus que dê lucro. Exatamente como fizeram os gadarenos. E nós prestamos pouquíssima atenção, ou nenhuma atenção nisso. É a mente do homem. O homem tem essa mente corrompida. Mas o nosso Senhor é bom. Nosso Senhor, se a gente permitir, Ele vai trabalhando na gente, Ele vai moldando a gente à imagem e semelhança do Pai. Porque isso tudo foi deturpado com o pecado. Irmão, irmã querida em Cristo Jesus, permita que o Senhor modele você novamente na imagem e semelhança dele. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, ajuda-nos, Senhor. Tem tantas coisas poderosíssimas na Bíblia e a gente, a cada dia mais, vai ficando enraizado na verdade, vendo quanta mentira. Parece-me que as pessoas querem continuar vivendo no mundo da Alice do País das Maravilhas. Não existe isso. Isto é mentira. Isto é falso. Isso é ilusório. Ajuda-nos, ó Deus, a nos firmarmos na única certeza, na única esperança que nós temos. Jesus, o Cristo. Amém.